CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia, 11 horas 4 minutos, está começando o CBN Esportes. Segunda-feira, 11 de março de 2024, segunda-feira de toda a repercussão do Campeonato Paulista, as definições, os classificados, os rebaixados, os jogos da fase quartas de final, Ponte Preta enfrentando o Palmeiras, o Guarani escapou do rebaixamento, Inter de Limeira da nossa região enfrenta o Red Bull Bragantino, ou seja, muitos assuntos para a gente discutir a partir de agora. Então vamos lá, vamos começar com o futebol feminino. O Brasil perdeu para os Estados Unidos por 1-0 ontem em San Diego e deu fim ao sonho do título inédito da Copa Ouro Feminina. Ohan anotou o gol das norte-americanas, que ampliaram a hegemonia na disputa. 10 taças, 10 conquistas contra 2 do Canadá. Antônio Lupe, bom dia, boa semana. A macaca Ponte Preta teve mais sorte que juízo, Lupe. Tudo bem, Carlão? Ótima semana a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Atuação bem ruim na derrota para o Santo André. Mas o Água Santa não conseguiu vencer o Corinthians e a macaca está classificada depois de 4 anos para as quartas de final do Campeonato Paulista. O adversário será o Palmeiras. A definição da data e o horário da partida e também o local serão definidos em conselho técnico que acontece nesta segunda-feira. Daqui a pouco, o João Brigatti fala que ficou com sentimentos distintos. Tristeza pelo que a Ponte apresentou na partida contra o Santo André, mas de alegria pela classificação. O treinador terá 2 desfalques certos para o duelo contra o Verdão: Gabriel Novaes e Dudu Scheid, que foram expulsos do ABC Paulista. Jogo muito ruim. A Ponte correu um risco seríssimo de ser eliminada da próxima fase do Campeonato Paulista. Um risco desnecessário. A tenista brasileira Bia Haddad se despediu ontem do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. 13ª colocada no ranking. Ela perdeu para Anastasia Pavlyuchenkova, Antônio Lupe, e se despediu na 3ª rodada do torneio. Um risco desnecessário, Antônio Lupe. Você me lembrou muito a Associação Atlética Ponte Preta agora. Correu um risco desnecessário. Um risco desnecessário. Vamos lá, vamos para São Paulo. Roberto Lió e os grandes, em todos classificados, menos um. O Corinthians que foca a Copa do Brasil, Lioi! No sufoco e com gol de pênalti aos 52 do segundo tempo, São Paulo vence o Ituano por 3-2 e se classifica às quartas de final do Paulistão. O adversário do tricolor na próxima fase será o Novo Horizontino no Morumbi. Com a melhor campanha da primeira fase, Palmeiras vai encarar a Ponte Preta nas quartas de final, provavelmente na Arena Barueri. Santos pegará a Portuguesa e deve mandar a partida na Vila Belmiro. Lusa que se classificou com a pior campanha entre os times que avançaram às quartas de final. Já eliminado, o Corinthians usa time quase todo reserva no empate sem gols contra o Água Santa. Ah, Corinthians, o torcedor ponte-pretano agradece, pelo amor de Deus, que sufoco, hein? O Timão foi com o reserva lá, prioriza a Copa do Brasil. Quinta-feira tem duelo contra o São Bernardo e pegou um 0-0 que ajudou demais a macaca. Fórmula 1, que fenômeno, hein? Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Ele acumulou a 2ª vitória da temporada e manteve o 100% de aproveitamento. A RBR conseguiu alcançar uma dobradinha com o companheiro de equipe Sérgio Pérez. Além deles, Charles Leclerc, da Ferrari, ficou com o 3º lugar do pódio. Antônio Lupe, o Guarani venceu, o Bragantino tomou um certo sufoco, mas o que vale é o carimbo, passaporte confirmado para o Paulistão da Série A1 2025. A semana começa com alívio. Ufa! O Guarani conseguiu permanecer na elite do futebol paulista em 2025. Ontem, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vitória em cima do Bragantino por 1-0. Pablo Tomás foi o autor do gol. Não foi uma partida de brilhar os olhos do torcedor do Guarani,
mas o que importa é o resultado. Após a partida, o técnico Claudinei Oliveira destacou a importância do resultado e a entrega dos jogadores, mas também afirmou que um planejamento vai ser definido para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre vai ficar, entre aspas, em preparação e de férias até a Série B, aproximadamente de 30 a 35 dias. Antônio Lupe, o respiro, né? O alívio pela permanência, mas sim, um momento de reflexão, porque a diretoria do Guarani exagerou no que tange a erros, hein, neste Campeonato Paulista, e o reflexo se viu dentro de campo, o Guarani fazendo uma campanha muito ruim. Skate, a fadinha Raíssa Leal terminou o Pro Tour de Dubai na 8ª posição. Na final, ontem, após uma ótima segunda volta, a brasileira não conseguiu colocar as suas melhores manobras na pista e finalizou a competição com 174,31 pontos. Lisa Kawa cresceu durante a decisão e brilhou na parte das manobras. A japonesa ficou com o título ao somar 270 pontos. Fábio Scheibe, direto do Principado de Itu, que chora a queda do Ituano. Ontem perdeu para o São Paulo, um pênalti discutível que nós vamos falar aqui, mas o Ituano fez um péssimo Campeonato Paulista. Fabião, bom dia, boa semana. Clubes da região, A2, A3 e A4, Fábio. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar da Série A2, teve a penúltima rodada e o Primavera venceu o Belo Clube em casa por 2-0 e ainda tenta a vaga de classificação. O 15 Piracicaba perdeu para o já rebaixado Monte Azul por 4-2. O Capivariano fez 3-0 na Portuguesa Santista e afastou qualquer possibilidade de rebaixamento. E já o líder São Bento empatou em 3-3 com o Rio Claro fora de casa. Na Série A3, vitória do União São João por 1-0 sobre o União Suzano no Hermínio Meto. A Itapirense empatou com o Sertãozinho fora de casa por 1-1 e o Desportivo Brasil fez 1-0 no Grêmio Prudente, jogando lá no Prudentão. Na A4, Rio Branco venceu o Taquaritinga fora de casa por 2-1. Independente de Limeira perdeu para a Penapolense por 3-0. E União Barbarense, após vencer o Clássico no meio da semana, tomou uma goleada histórica, 7-0 para o São Carlense fora de casa, viu, Carlão? Que coisa feia, Leão da 13, 7-0, que lamentável, né? Lamentável depois de uma semana até feliz, venceu o Clássico diante do Rio Branco de Americana. E você participa do CBN Esportes através do WhatsApp, o 19-9186-9070. E aí, Ponte Pretano, qual a expectativa para a fase quartas de final no duelo contra o Palmeiras? E aí, Bugrino, que precisa consertar lá pelos lados do Brinco de Ouro para fazer uma boa Série B de Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o WhatsApp 19-9186-9070 e, claro, as nossas redes sociais, você participa também pelo YouTube, acompanha o nosso programa /CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. O programa é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, retornando de Santo André. Ficou meio bravo, ficou meio preocupado, mas no final deu tudo certo. A Macaca está na fase quartas de final. E o homem dos streamings, o homem online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com tudo sobre o domingo de decisão no Campeonato Paulista, 11h13. CBN Esportes Campinas. Vamos então. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h15, segunda-feira, início de semana. Thaís Azevedo, ruas e avenidas de Campinas. Bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue pela Avenida Andrade Neves tem lentidão desde a Barão de Itapura até o Balão do Castelo. No sentido oposto, o trânsito fluindo bem. Pela Avenida Barão de Itapura, motorista reduz a velocidade da Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil tem excesso de veículos da Avenida Orozimbo Maia até o Balão do Timbó e mais à frente na chegada da Avenida Imperatriz, sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade somente nos semáforos. A Avenida Orozimbo Maia agora tem lentidão próximo ali a Paula Bueno, pela pista da direita, e mais à frente na chegada à Maternidade, pela pista da esquerda, o motorista faz um bom caminho, no sentido oposto, sentido norte-sul, trânsito intenso na saída da Avenida Anchieta. Carlão. Obrigado, Thaís. Boa semana. Volta na programação CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E no final de semana tivemos as fases finais da Copa Brasil de Vôlei Masculino. A equipe do Vôlei Renata perdeu no sábado para Guarulhos por 3-2 e o Cruzeiro venceu o SESI por 3-0. A grande final foi disputada ontem e o Cruzeiro não deu chances ao Guarulhos. Fez 3-0, parciais de 25-22, 25-18 e 25-17. O Cruzeiro, a potência do vôlei masculino, conquistou mais um troféu, dessa vez a Copa Brasil de Vôlei. O Vôlei Renata volta a jogar pela Superliga quinta-feira, dia 14, no ginásio do Taquaral contra o América. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos, Antônio Lupe. A galera está participando, eu tenho certeza disso. Ponte Pretano, na expectativa da fase quartas de final, preocupado também. A exibição da Ponte ontem no ABC não foi legal. E o torcedor bugrino, aliviado sim, mas reflexivo, porque a primeira parte do ano não foi legal. E agora tem toda aí uma preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, além dos torcedores das grandes equipes do nosso estado. Vamos começar o nosso giro com a participação do ouvinte aqui no CBN Esportes, o grande Oscar, lá do Swiss Park. Grande Oscarzinho, aliviado, hein, Oscarzinho? Quase, hein? Bom dia, amigos da CBN. Acabou o sufoco do Bugrão, para alegria de uns e desespero de outros. Mas que fique a lição, pois o ano é longo. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia e um centroavante. Todos para virem jogar. Manda um abraço para os meus filhos, o Arthur e o Guilherme.
que estão na escuta. Então, um abraço pro Oscar, pro Arthurzinho e também pro Guilherme, que estão acompanhando o CBN Esportes. Grande, Oscar. Um abraço, um beijo no Arthurzinho, no Gui, todos os bugrinos de 4 costados. Você sabe que o Oscar ele fez uma observação, eu não acompanhei o jogo do Guarani ontem, estávamos lá no ABC, mas a grata surpresa, um reforço dentro do próprio elenco, o Lucas Adel, hein, Lupe? Lucas Adel, zagueiro. Pelas redes sociais, na resenha aí com alguns bugrinos, muita gente elogiando a postura, a maneira, o comportamento e, claro, a atuação do Lucas Adel ontem no sistema defensivo do Guarani. Já nós vamos discutir muito sobre isso. Ele saiu, pelo que eu ouvi também da entrevista coletiva do Claudinei, ele saiu com câimbras, né? Mas isso justifica. Ele chegou no Guarani no meio do ano passado, não jogou, foi relacionado acho que um jogo na Série B e voltou, e foi titular, né, nesse duelo contra o Bragantino. Então, assim, isso justifica até porque ele estava totalmente sem ritmo de jogo. O Rogério lá de Sorocaba, grande Rogério de Sorocaba, meus amigos, o Corinthians já estava fora. Se o São Paulo ficasse também, imagina o prejuízo dos clubes e da federação. É o abraço do Rogério Pauletti, mandando um abraço aqui para todos. Vamos mais uma transmissão. Esse aqui mandou um link, eu estou meio receoso de clicar, não cliquei. Midiáticos do esporte da CBN. A bola alçada na pequena área é de fato do goleiro. O goleiro Pedro da Macaca deve treinar muito esta característica para ser um goleiro excelente, pois já levou vários gols de cabeça dentro da pequena área. Quem mandou essa mensagem foi o Léo do Centro. E um outro detalhe, além desse detalhe que o Léo acabou mandando da mensagem. O jogador subiu sozinho e nem precisou sair do chão para marcar o gol do Santo André na vitória em cima da Ponte Preta. E a Ferroviária venceu o São José fora de casa por 2-1 de virada. Bom dia. Quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o Aldenir. Grande Aldenir, obrigado pela participação. Bom dia, amigos da CBN. Se o Guarani não se reforçar para a Série B até o meio do campeonato, eu infarto. É o JP de Moraes, torcedor do Guarani, desesperado com a situação do Bugre. Dias, quem é ele? Ah, ele é o Dias, Everday. Bom dia, Carlão, sou Ponte, mas está na cara que a Ponte não se empenhou por conta do Guarani. Quase se deu mal. Quem mandou essa mensagem, essa opinião, foi o Ricardo, que é de Campinas. Bom dia, CBN. Hoje todos falam que pênalti é pênalti. Contra a imagem não se discute. Então, contra o Palmeiras foi o que passaram a mão no meu São Paulo. Então, contra o Palmeiras foi o que passaram a mão no meu São Paulo. Quem mandou a mensagem aqui foi o Jonathan, tricolor, São Paulino e sofredor. Quase, hein, Jonathan? Sofredor? Quase. São Paulino, ô louco. Sofre também. Sofre nada. Quem mandou a mensagem aqui pra gente foi o Ademir Pazetti. Quando será que o futebol de Campinas vai voltar a ter 2 times decentes? E uma carinha de choro, um emoji de choro. É uma discussão aí que vai aí uma longa caminhada. Derivaldo. Hoje Derivaldo meteu 16 quilômetros, treininho Carlão. leve, né? Só pra soltar. A velocidade que ele atingiu, 15, a média, Nossa. 15 quilômetros. Ele fez 16 quilômetros em 1h02. Derivaldo, você é um fenômeno, torcedor do Palmeiras. E para fechar esse primeiro giro, o São Paulo tinha que ter ficado fora para disputar com o Corinthians a taça dos que não foram. Quem mandou a mensagem pra gente foi o Mário, final do telefone 0595. Daqui a pouco a gente vem com mais participações. Pode mandar mensagem, 19991869070. Mandou, ela vai pro ar. Com certeza, Antônio Lupe. Me chamou a atenção aí o torcedor pontepretano falando com relação ao Pedro Rocha. Faz um campeonato, uma temporada sensacional, mas é um problema que ele precisa corrigir. Me vem à cabeça a partida contra o São Bernardo, em que ele falhou numa saída de gol, e ontem também, em conjunto com o seu Emerson Santos, né, que viu o jogador do Santo André cabecear. A postura da Ponte ontem, já nós vamos falar, Deus me livre, que coisa horrorosa. Não sei se estava preocupado com o extracampo, mas muito abaixo e correu um risco seríssimo de ficar fora da fase 4 de final do Campeonato Paulista. Fábio Scheibe, você que está aí no Principado de Itu, como é que foi a repercussão aí da queda do Ituano? Não vamos nem focar o São Paulo, porque já o Liói vai trazer todas as informações, mas o Ituano, um bicampeão paulista, o time mais longevo na Série A1 até aqui, e vai disputar a Série A2 do ano que vem, e parece que não aprendeu, né, com a Série B complicada que fez no ano passado, Fábio Scheibe.
Exatamente, Carlão. Ituano que não foi rebaixado por ontem, né? Muito pelo contrário. Ontem até fez um jogo de igual para igual com o São Paulo, que até começou melhor que o São Paulo, mas a campanha pífia que teve durante toda a competição acabou resultando na queda. Chegou na última rodada precisando ganhar e torcer para outros resultados. Ituano que não teve apenas uma vitória no campeonato na segunda rodada contra o Corinthians, né? E até então era o pior ataque da competição, tinha apenas 3 gols até ontem, uma das piores defesas também. A gestão do Ituano, comandada pelo Juninho Paulista, até soltou uma nota ontem, se desculpando com o torcedor, como é de praxe, né? Se desculpando com o torcedor, lembrando que isso vai ser um desvio de rota, né, na ascensão do Ituano nos últimos anos. O Ituano, lembrando dos títulos, né, lembrando do título paulista, da subida para a Série B também, depois de ter conquistado a Série C. Lembrou também das vezes que o Ituano chegou à última rodada também precisando ganhar, acabou vencendo e acabou não caindo no Paulista, como em 2010 contra a Portuguesa. Juninho Paulista jogou muito naquele jogo, 2013 contra o Palmeiras, e no ano passado também contra o Santos, que chegou na última rodada precisando vencer, mas não precisava de outros resultados. Venceu o Santos ano passado, acabou eliminando o Corinthians até numas quartas de final. Mas o clima agora é de apreensão, porque tem a Série B pela frente, né? A gente sabe que tem times que já passaram por isso, inclusive a Ponte Preta também, há 2 anos, né? Acabou se caindo no Paulistão e jogou uma Série B também pela frente. E a obrigação, o Ituano diz que a obrigação é subir já no ano que vem na Série A1. Pediu desculpa ao torcedor, mas disse que foi um desvio de rota, né? Essa queda para a Série A2. Tá certo. Ô Lupe, acho que de algo positivo que o Ituano mostrou, e ontem ele fez uma boa partida, eu pergunto a você porque você acompanhou o Ponte Preta e Ituano, ele fez o gol do Ituano aqui no empate contra a Macaco, o menino Zé Carlos, né? Bom jogador. Bom jogador. Eu até vou pegar a ficha dele aqui. E ontem marcou os 2 gols do Ituano. Não, ele é muito bom jogador, Zé Carlos. Ih, peguei no Zé Carlos errado aqui. Mas ele é bom jogador. Sim, contra a Ponte ele perdeu um gol feito, mas depois... Ele perdeu 2 gols feitos, né? Mas ele fez o gol de empate. Ontem também fez gol, 2 gols, né? Foi importante. Na Copa São Paulo também foi um personagem importante. Então, é isso que eu queria ter a certeza que ele realmente era formado na base do Ituano. Ele formou na base do América, no Sub-15, depois foi pro Sub-15 do Ituano. Então, assim, isso é o que é legal, né? Mesmo com o rebaixamento... É um menino que mostrou que tem o quê? Personalidade. E contra a Ponte, ele deu um trabalho danado para a defesa da Macaca. Em 9 jogos, 4 gols. A primeira participação do jogador em um campeonato profissional, porque ele estava no Sub-20. 6 jogos, 4 gols, 3 assistências na Copinha, cara. É um jogador que já tinha feito 4 jogos ano passado pelo profissional, mas assim, Campeonato Paulista, o time numa situação ruim e ele mostrar personalidade, eu acho que se tem um lado que pode ser comemorado pelo Ituano, é claro que o rebaixamento é muito ruim, por diversos fatores, mas muito bom jogador, esse Zé Carlos, quem sabe aí um novo Martinelli, né? O Martinelli que, nossa, foi um assombro com a camisa do Ituano. Creio que é uma passagem rápida, até pela estrutura que o Ituano tem. Deve passar aí com tranquilidade pela Série A2. Mas, cara, o que mais dói, ano passado teve uma Série B complicada, escapou nas últimas rodadas e parece que não aprendeu, né? Teve todo um tempo para se preparar para o Campeonato Paulista, montou um time muito complicado, o Marcinho não conseguiu, né? O Márcio Freitas não conseguiu realizar um trabalho legal dentro deste estadual, dentro desta parte do ano, e o Juninho manteve o treinador. A gente respeita, né, a convicção do Juninho, e o Marcinho, claro, é um grande profissional, mas aí trouxe o Alberto Valentim, já praticamente rebaixado, e para tentar fazer um bom trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um outro jogador também que está no Ituano, que contra a Ponte ele entrou no jogo e foi bem também, e ele vem de um período longo sem jogar, mas é o Vinícius Paiva, que é bom jogador também do Ituano. Ele mudou o jogo contra a Ponte, entrou pelo lado direito, uma fumaça danada. Formado no Vasco, né? Tava no futebol da Romênia ano passado. Assim, é claro que o Ituano também vai ter uma reformulação para a disputa da Série B, mas já tem alguns jogadores que chamam a atenção. Mesmo com rebaixamento, fica essa questão do lado positivo. Tá certo, Antônio Lupe e Fábio Scheib, 11h29, já podemos ir para o repórter CBN, Valmirzinho, até para a gente repercutir daqui a pouco as grandes equipes do nosso estado. O Santos venceu a Inter de Limeira, terminou em segundo na classificação geral, disputa todo o mata-mata dentro de casa, se não enfrentar o Palmeiras, né, dentro deste período.
O Corinthians pensa em Copa do Brasil. São Paulo fez esse jogo contra o Ituano e o Palmeiras encara a Ponte. Lupe, antes do repórter CBN. Rapidinho, acredito que dá tempo. O Scheibe trouxe a classificação, os resultados da Série 2 e a gente vai para a última rodada no final de semana que vem. O 15 de Piracicaba, como o Fábio trouxe, perdeu pro já rebaixado, entrou em campo rebaixado o Monte Azul, porque o jogo do Capivariano foi no sábado. O Capivariano tá livre. Eu queria destacar nosso amigo Cabelo, que ainda está sumido, está no departamento médico, o Primavera, que corria risco de queda Agora até muda a 3 chave. rodadas, já tem 17, chegou a 17 pontos, 3 vitórias seguidas, e dependendo aí de uma combinação, é claro que o Primavera tem um adversário difícil na última rodada, que é a Ferroviária fora. E a Ferroviária já está classificada, né? 25 pontos, já está dentro. Mas dependendo de uma combinação de resultados, se o Primavera vencer a Locomotiva e Noroeste, Rio Claro e Linense tropeçarem na rodada, o Primavera belisca uma vaga na próxima fase, hein? Da região teríamos o 15. O 15 de Piracicaba e o Primavera, sim, porque o Capivariano não tem chances, né? Ah, que legal, que legal. O 15 muita força, o 15 precisa retornar à Série A1 e o Primavera de repente muda o foco, né? Muda a rota dentro do Campeonato Paulista da Série A2. 11h30, é o repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 11 de março de 2024. O presidente Lula vai se reunir hoje com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Eles vão discutir a situação financeira da estatal. O encontro ocorre depois de a empresa anunciar uma queda nos lucros em 2023. Segundo a companhia, o resultado foi puxado pelo recuo do preço do petróleo no mercado internacional. A Petrobras também informou que haverá uma redução nos dividendos que serão pagos aos acionistas. A banda Simple Plan se solidarizou com a família e os amigos do estudante de educação física João Vinícius Ferreira Simões, que morreu ao receber uma descarga elétrica durante o festival de música I Wanna Be Tour, no Rio Centro, na zona oeste da capital fluminense. Numa postagem em redes sociais, os integrantes do grupo afirmaram que estão totalmente arrasados com a notícia. João Vinícius será enterrado hoje à tarde. Testemunhas contaram que o jovem estava molhado e encostou num food truck energizado durante a forte chuva que atingiu a cidade. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu. O filme Oppenheimer foi o destaque do Oscar 2024. A produção venceu em 7 das 13 categorias que disputou. A obra ficou com os prêmios de melhor filme, direção, ator coadjuvante, trilha sonora, original, fotografia e montagem. Já a compositora Billie Eilish tornou-se a pessoa mais jovem da história a acumular 2 estatuetas. Ontem ela levou o prêmio de melhor canção original com What Was I Made For, do filme Barbie. Em 2022, Billie Eilish também venceu a música No Time to Die, trilha sonora do 007, Sem Tempo para Morrer. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Vamos para a capital paulista já com o Roberto Lioy. A gente debate um pouco os grandes clubes e depois foco total em Ponte Preta, foco total em Guarani. Lioy! Para se classificar às quartas de final do Paulistão, sem depender dos outros resultados, o São Paulo precisava vencer o Ituano fora de casa. O São Paulo saiu na frente com Ferreirinha, tomou empate com Zé Carlos, mas foi para o intervalo vencendo por 2-1 graças a um gol de Luciano. Na etapa complementar, o tricolor decidiu recuar e conservar a vantagem. O plano, porém, ruiu. Aos 43 minutos, Zé Carlos outra vez empatou e o São Paulo estava sendo eliminado na primeira fase do Paulista. Desesperado, o time se lançou à frente e nos acréscimos conseguiu um pênalti. Lucas Moura cobrou e determinou a vitória e classificação são paulina, 3-2. Agora o São Paulo vai enfrentar o Novo Horizontino, que terminou em segundo no grupo. O técnico Thiago Carpini falou sobre o São Paulo ter sofrido mais contra o time que foi rebaixado à Série A2. Eu acho que são situações que nós precisamos melhorar em relação ao controle de jogo quando nós estamos com placar favorável, então isso é um ponto. Fico aprendizado e eu prefiro enxergar sempre o lado positivo das coisas. Com a melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras vai encarar a Ponte Preta nas quartas de final. Ponte que se classificou mesmo com a derrota para o Santo André neste domingo. O jogo provavelmente será na Arena Barueri, já que o Allianz Parque ainda não está liberado para receber jogos novamente. Já o Santos sabia que enfrentaria a Portuguesa na próxima fase. Lusa que perdeu neste domingo para o Novo Horizontino por 2-0 e se classificou com a pior campanha entre os times que avançaram. Mesmo sem ainda ter a definição do local do jogo, atletas e comissão técnica do Santos preferem mandar a partida contra a Portuguesa na Vila Belmiro. Reunião na sede da Federação Paulista de Futebol nesta segunda-feira vai definir datas, horários e locais dos jogos da próxima fase. Eliminado com uma rodada de antecedência, o Corinthians entrou em campo com o time quase todo reserva para enfrentar o Água Santa no estádio 1º de Maio em São Bernardo. Apenas Romero e Hugo de titular começaram a partida. Rian foi expulso no primeiro tempo. O Corinthians empatou sem gols. O Alvinegro volta a campo quinta-feira contra o São Bernardo no mesmo estádio, 1º de maio, pela segunda fase da Copa do Brasil. De São Paulo, Roberto Lioy. Boa, Lioy, 11h37. Fábio Chaib, e aí esse Palmeiras, hein? Venceu o Botafogo, agora tem a Ponte Preta pela frente. O técnico Abel sonhava com o Allianz Parque, mas é praticamente impossível, já quase que descartado a presença do Allianz Parque no jogo contra a Macaca. E o Verdão, rumo ao tricampeonato? O Palmeiras que entrou muito devagar no jogo contra o Botafogo, né? Parecia um jogo protocolar, parecia aquele cumprimento de tabela, mas valia também a primeira colocação geral, né? Que dá vantagens no mata-mata. O Palmeiras fez um jogo muito burocrático, acabou vencendo o Botafogo. O Botafogo jogou muito bem nessa partida, até me surpreendeu pelo que eu tinha visto aquela partida contra o Guarani, jogando Botafogo e Guarani no Santa Cruz, mas o Botafogo foi muito bem, querendo mostrar serviço nessa última partida. Agora vai ficar... tem ainda a Copa do Brasil, mas já se prepara para a Série B, o Botafogo de Ribeirão. Mas o Palmeiras fez um jogo tranquilo e ganhou pelo placar mínimo e agora pega a Ponte Preta justamente na Arena Barueri mesmo, já está confirmado. O Allianz Parque não vai ter condições de receber essa partida no próximo final de semana, viu, Carlão? Ô Carlão, aliás, Botafogo que agora passa a ser o time mais longevo, né, do Campeonato Paulista, com o rebaixamento do Ituano. Desde 2002. É a 17ª vez em 2025 que o Botafogo que perdeu pro Palmeiras. E, cara, como a Ponte, ela dá azar, né, velho? Depois de 4 anos, ela volta às quartas de final. Se o jogo fosse no Allianz Parque, provavelmente com capacidade máxima, ali a renda, sem menos dúvida, de 2 milhões, não dá. Não, 2 milhões. Sim, isso. Ela ia colocar... Você já trabalha com esse número. Exatamente. Aí tem as despesas lá, mas pelo menos vamos ver.
500, 400 mil, tirando todas as despesas, a Ponte conseguiria colocar uma grana boa no bolso. Aí eu tô com o boletim financeiro do jogo entre Palmeiras e Botafogo, que aconteceu na última rodada, no sábado. A renda total foram 11.598 torcedores, R$ 460.147 a renda. Só que aí tem todas as despesas, né? Aí, líquido a receber, R$ 96.914,06. Ou renda seja, semelhante ao Majestoso, praticamente. mais ou menos aí 33 mil reais aproximadamente. Não fiz a conta certa aqui. Mas assim, se fosse no Allianz Parque, não sei se também os gastos lá são maiores, né? Sim. Também existe essa questão. Mas a grana... A grana seria muito maior. Com certeza. É impressionante como... Tudo bem, né? A localização e tal, mas a torcida do Palmeiras, ela não tem um approach com a Arena Barueri. E aí, um outro assunto, mas esse a gente vai deixar pro decorrer da semana, né? A Ponte é o único time das quartas de final sem a torcida acompanhando o jogo por conta dessa determinação do Ministério Público. Aí é assunto para uns 3, 4 programas durante a semana. Mas não deixa de ser polêmico. Eu acho que vale sim o debate. De repente, uma reflexão por parte da Federação Paulista, ou um bom senso aí, né, para permitir a volta da torcida pontepretana nestes duelos contra as grandes equipes da capital. Santos segundo na classificação geral, define aí mata-mata em casa, a não ser se enfrentar o Palmeiras. O São Paulo, uma classificação estranha, né, contra o Ituano, tudo tranquilo, de repente tombou o caminhão de melancia, e se não fosse o pênalti discutível até, né, assinalado pelo Rafael Claus, o São Paulo estaria fora do Campeonato Paulista e seria punido também por esta fórmula do campeonato, né, porque teve uma boa somatória de pontos, isso é inegável, mas em virtude desse regulamento poderia ter ficado de fora. O São Paulo é confiável, o Fábio Scheibe, nesta luta pelo título para tentar aí atrapalhar a vida do Palmeiras? O São Paulo tem uma grande equipe, mas ontem foi muito mal, foi muito abaixo do que se pensava para o São Paulo. O São Paulo estava sendo eliminado até os 48 minutos, né? Eu acho, inclusive, que acabou sendo pênalti mesmo. O jogador do Ituano, o Marlon, foi muito afoito em cima do Juan, atacante do São Paulo. Mas o São Paulo brincou com a sorte ontem. E um fato se lamentar, o Carpini, né? Parecia estar emocionado ao final da partida, provocando a torcida do Ituano, mostrando aquele gesto na orelha, tirando sarro, assim. Acho que não é um bom feitio para uma boa conduta o treinador do São Paulo ficar tirando sarro assim numa partida que o Ituano estava rebaixado e o São Paulo acabou classificado no apagar das luzes, né? Tá certo, gostei do termo emocionado, foi bem. 11h42. Vamos falar aqui então, Antônio Lupe, dos nossos filhos, né? O Guarani fez um campeonato paulista horrível, tem que se discutir o futuro do Guarani neste planejamento para a Série B, mas ainda estamos vivendo ali o calor do alívio, o calor da vitória sobre o Red Bull Bragantino. E a Ponte Preta, surpreendentemente, fez um bom campeonato paulista, houve o encaixe em vários aspectos, a diretoria trabalhou bem, técnico João Brigatti também fez um bom trabalho, mas quase colocou tudo a perder na postura da equipe jogando lá no Bruno José Daniel, no ABC. Lupe, 11h43. Vamos começar falando do Guarani, né? Que jogou em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com o apoio do torcedor, e precisava de uma vitória simples, por qualquer placar. E foi justamente isso que aconteceu, a vitória mínima. Por 1-0, o gol saiu logo no começo da partida, nos primeiros 10 minutos de jogo, uma reposição de bola muito interessante do Vladimir, que acionou o Reinaldo, que fez o cruzamento para o Pablo Tomás marcar o único gol do jogo. Com esse resultado, o Guarani terminou a primeira fase na classificação geral na 14ª posição, ou seja, uma posição acima da zona do rebaixamento, 10 pontos com 12 jogos disputados, 2 vitórias apenas. E o Bugre, mesmo com esses números ruins, conseguiu aí o objetivo que não foi o objetivo traçado, mas foi o que o Guarani buscou com os resultados que teve nessa primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico Claudinei Oliveira, que não começou esse trabalho, chegou aí para tentar livrar o time dessa situação ruim, falou a respeito da tranquilidade e do alívio após o apito final e a vitória para cima do Massa Bruta. A gente tem que analisar o que foi feito, né? Eu não posso falar muito no início do ano, quando eu estava aqui, né? Da montagem de elenco, enfim, de quem ficou, quem saiu. A gente sabe que o Guarani perdeu os 2 importantes, né? O Bruno José é um cara que tinha sua relevância no grupo, né? Depois a lesão do Bruno, a lesão do Derek, né? A gente perdeu, essa semana a gente perdeu o Camacho suspenso, perdemos o Anderson Leite por lesão, enfim.
eu não gosto de falar muito do que aconteceu antes da minha chegada, né? Eu acho que tem que se fazer uma análise, a gente vai sentar essa semana para isso, né? Para conversar com a direção, junto com o Danilo ali, para a gente identificar o que foi errado na montagem, o que tinha que ser mais ajustado para a gente analisar. Mas, assim, o importante é, assim, eu acho que terminou bem, né? Começou mal e terminou bem. Se a gente tivesse começado muito bem e terminasse mal, né? Estaríamos lamentando aqui uma situação muito desagradável. Estou feliz, lógico que é uma coisa, o Guarani não pode ficar todo ano passando esse sufoco pelo tamanho do clube, pelo peso da camisa. A gente teria que estar brigando por coisa maior, mas não foi o que se apresentou esse ano. Então, dentro do que se apresentou, a gente acabou vencendo, voltando a vencer no Brinco. Acho que desde setembro do ano passado que não vencia no Brinco, né? Minha primeira vitória como treinador do Guarani. Então, assim, eu acho que a equipe veio numa evolução, se não apresentando um futebol vistoso, maravilhoso, mas assim, de organização, né? A gente veio evoluindo, já foi o primeiro jogo que a gente não sofreu gols, né? A gente estreia contra o Santé, sofre 2 gols, daquela maneira que foi, o jogo poderia ter usado já a tranquilidade de a gente entrar hoje livre de qualquer perigo. Aí o jogo da Portuguesa, um jogo bem abaixo, a gente tem uma semana para trabalhar, colocamos 3 zagueiros, mais uma semana fizemos um bom jogo contra o São Paulo, mais uma semana, né, empatamos com o Botafogo, apesar de não termos feito um jogo tão bom como contra o São Paulo, mas é um adversário de Série B jogando fora de casa, com chuva, com tudo, saindo perdendo, da maneira que a gente saiu perdendo. E aí, mais uma semana para trabalhar, a gente optamos por manter os 3 zagueiros, né? E esse meio campo, como a gente perdeu o Anderson Leite, perdeu o Camacho, a gente optou por deixar o França, para a gente ter um cara de mais de escape também. O França é um meia, né? Um meia atacante, a gente botou ele do lado do Bueno, do lado ali, para a gente ter essa condição de ter mais um cara chegando no último terço, né? A gente tem botado o Regis ali numa situação confortável para ele em termos de marcação, que ele não precisa fazer corredor, não precisa marcar tanto, ele fica mais livre para poder jogar. Bom, esse aí é um trecho da entrevista coletiva do Claudinei Oliveira. Alguns detalhes importantes, né? O Lucas Adel, zagueiro, que provavelmente vai fazer parte agora do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa conversa para saber aí o que será feito, né? As contratações, o que o Guarani precisa. Não tem, por exemplo, ainda um superintendente de futebol da saída do Juliano, né? Então precisa organizar a casa com esse tempo, são quase 40 dias aí até a estreia na Série B. Então tem tempo, tem muito tempo para se planejar. Outro ponto interessante, Lucas Araújo, né? Não está mais afastado, foi reintegrado. O Claudinei falou sobre isso, amanhã a gente pode repercutir um pouco mais sobre essa decisão da reintegração do Lucas Araújo. O Anderson foi embora, até o Claudinei falou que do Anderson teve aquele episódio também da rede social que pesou negativamente para o desfecho, né, a saída do Anderson. Já o Lucas Araújo estava afastado, foi reintegrado e ontem foi utilizado. Então é um Guarani que conseguiu o objetivo, né, o objetivo que tinha aí dentro da competição por conta dos maus resultados, conseguiu a permanência e agora o time tem um longo período até a estreia na Série B, mas tem muito trabalho por conta dos dirigentes, Claudinei Oliveira e também toda a comissão técnica. Sem dúvida alguma, Antônio Lupe. O Guarani pode ser até uma palavra forte, mas o Guarani me enganou. O Guarani vinha num processo de evolução, mesmo com a frustração da Série B, mas vinha neste processo de reorganização. Boa parte da base foi mantida, uma base que teve bons momentos em 2023, mas realmente a postura do Guarani em geral neste 2024 foi decepcionante. Eu digo isso de cima para baixo. Todos os momentos complicados que o Guarani viveu, eu digo internamente, em que precisou do gerenciamento de grupo, de um gerenciamento de crise, todas estas situações foram pessimamente conduzidas pela diretoria. A começar às vésperas de um jogo contra o Corinthians, em que houve ali uma ingerência do Regis com o Humberto Louser, a diretoria demorou para se posicionar, quando se posicionou foi aquela passada de pano linda, né? E se criou ali um clima instável para o trabalho do Humberto Louser. Parece que o Humberto passou por um processo de fritura. Outro problema, ali a crise já estava acontecendo, mas a derrota para a Portuguesa, a demissão do Rodrigo Leitão e do Juliano Camargo, praticamente na estrada, na rodovia Bandeirantes, né? Eu acho que as decisões precisam ser tomadas, mas não para a torcida, mostrar para a torcida que está tomando atitude. Não, tem que se pensar, tem que refrigerar as ideias para assim tomar a decisão, porque ali
Parece que jogou pra torcida. Ó, estes dois são os culpados pelo fracasso do Guarani até então. Muito mal coordenado, muito mal gerenciado o Guarani neste processo. Aí tivemos a história dos meninos ali num momento de folga. É claro que as declarações da esposa do Wenderson nas redes sociais, elas pesaram bastante, mas ali a decisão do afastamento do Wenderson já tinha sido tomada, por isso ela foi lá e escreveu. E teve mais um outro episódio. Não sei se eu estou tentando, mas acho que teve mais um episódio aí de um mau gerenciamento por parte da diretoria do Guarani. Então agora 40 dias, dá muito tempo para dar um descanso para essa rapaziada que jogou e refrigerar as ideias, porque o Guarani versão 2024 é um Guarani que está sendo até aqui muito mal comandado, muito mal gerenciado. Dá um giro pelo WhatsApp. Vamos lá, antes da macaca. Da ponte. Bora. Bom dia. Quando foi que as categorias de base do Guarani deu algum fruto nesse período recente? Ontem... Você tem uma memória melhor que eu, Carlão. A geração que rendeu bons frutos, a última geração, vira e mexe a gente conversa aqui quando o Júlio está, que ele gosta de lembrar dessa situação, foi com o Mateuzinho, Renanzinho, Matheus Bidu. E o Davó, né? Foi 2020, 2019, 2020 ali, aquela geração que foi eliminada pelo São Paulo, Copa São Paulo, né? De 2019. O técnico era o Márcio Zanardi, que hoje faz um grande trabalho no São Bernardo. Se não me falha a memória, o último grande momento do Guarani com relação às categorias de base, com relação a revelações. Bom dia, amigos. Ontem acompanhei o jogo do Guarani contra o Bragantino. O time ficou acuado contra o sub-17 do adversário. É inadmissível a opinião do nosso ouvinte Daniel de Souza. Tem mais participações aqui. Deixa eu ver. Foi uma pressão mesmo ontem, hein? Foi uma pressão gigantesca do Bragantino. Ontem eu estava acompanhando aí no estúdio. O Bragantino só não fez gol porque foi salvo pela trave o Guarani. E bastante pressão até o final do jogo. Um time reserva do Bragantino, né? Até engraçado no banco de reserva, muitos garotos carecas, né? Porque a tradição de raspar a cabeça quando sobe um profissional. Todos os jogadores do Bragantino que entraram, tudo careca ontem. O Marcelo, bom dia. Quando o Carpini vai se tocar que não comanda time pequeno. Ontem ele nivelou o time para jogar na retranca contra o Ituano. Assim não dá. Depois tem participações dos torcedores da Macaca. Tá certo, Antônio Lupe. Então vamos lá, 11 horas e 51 minutos. Tudo tranquilo, né, Valmirzinho? Vamos embora? Vamos tocar o bonde então. Ponte Preta, Lupe. 11 horas e 51 minutos. Não jogou bem contra o Santo Meu André, Deus do céu. Lá no estádio Bruno José Daniel, a casa do Ramalhão. A Ponte tomou um sufoco do último, até então o último colocado, que foi rebaixado mesmo com a vitória por 1-0 para cima da Ponte Preta. Mesmo com a derrota, a Ponte garantiu a classificação porque o Água Santa, que poderia tirar a classificação da Macaca, não conseguiu vencer a equipe do Corinthians. E olha, eu estava acompanhando os melhores momentos do jogo entre Água Santa e Corinthians. Eu até pausei ali um pouquinho antes de terminar, porque se eu assisto mais 3 minutos, sairia o gol do Água Santa. Você me disse. Para de assistir isso aí. Vai sair o gol do Água Santa. E aí eu parei. Eu parei de ver e a Ponte Preta conseguiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista depois de 4 anos. A última vez foi em 2020, quando a Macaca conquistou a vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. Um mix de sentimentos. Esse foi João Brigatti após o apito final. Sentimento duplo, né? De tristeza e ao mesmo tempo de alegria pela classificação. Mas sabemos que o nosso comportamento hoje foi muito aquém, muito abaixo, e só dependia da gente, logicamente, de uma situação de conseguir a classificação sem a necessidade de outros resultados. Enfim, que nós conversamos com os atletas, já sabíamos, né, das dificuldades, principalmente do gramado, não podemos usar isso como desculpa, a gente sabia das dificuldades, enfim, mas só dependia de nós. E eu acho que a performance foi muito abaixo. Na verdade, eu não convivo com a vitória, com a derrota, eu não sei conviver com a derrota. Por isso esse sentimento ruim agora nesse momento. Mas nós classificamos, não foi hoje, né? Nós classificamos pelo campeonato que foi feito pela Ponte Preta. Desde o início, o empenho, a garra, a determinação desses atletas. Quero parabenizá-los, parabenizar a Ponte Preta, a diretoria nossa, que nos deu apoio desde o início da pré-temporada. Enfim, com várias dificuldades, conseguimos nesse momento uma classificação que serve, logicamente, esse jogo como
uma situação de passarmos para o nosso elenco o que não devemos fazer, né? Já que a gente vai enfrentar o Palmeiras agora, uma equipe muito competitiva, e a gente tem que ter uma performance muito, mas muito, totalmente diferente a que foi de hoje, para que a gente possa almejar alguma situação dentro do campeonato. Esse é o técnico João Brigatti, perde 2 atletas, porque Dudu Scheid e também Gabriel Novaes, aliás, expulsões aí bobas, né, mas que aconteceram na partida, eles estão fora do jogo contra o Palmeiras, 2 pendurados, ninguém recebeu cartão amarelo, então o Brigatti tem aí uma semana. A data do duelo contra o Palmeiras pelas quartas de final vai sair hoje, provavelmente hoje à tarde, no Conselho Técnico das quartas de final do Campeonato Paulista. Scheid já trouxe, provavelmente, né, vai ser em Barueri, tem a informação privilegiada até porque é sócio, né, faz parte, inclusive, da reforma da piscina lá do Clube do Palmeiras. Então, a gente vai definir a data e também o horário desse duelo entre Palmeiras e Ponte pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Tá certo, Antônio Lupe. Vamos dividir a campanha da Ponte Preta em o Campeonato Paulista e o último jogo contra o Santo André. Pelo Paulistão, está de parabéns a Macaca. A Ponte parece que aprendeu com as lições do passado, com as lições da Série B e montou um time, ainda que limitado, mas um time que entendeu o que é a Ponte Preta, um time que deu encaixe, algumas contratações, algumas apostas foram bem feitas, né? O argentino Risso, muito bom jogador, o Luiz Aquim, muito bom jogador, o próprio Dodô, que ainda não se firmou em virtude de lesões, mas é um cara que tem potencial para crescer. Ontem ele fez uma besteira, mas demonstrou ser um bom jogador, o Gabriel Novaes. Então está de parabéns pela montagem, pela organização. A diretoria conseguiu honrar os compromissos, pelo menos até aqui da temporada. As negociações que foram feitas, atrapalhando sim a parte técnica, o comando do Brigatti, porque ele tem o Amaral, perde o Amaral. Ele tem o Filipinho, perde o Filipinho. Ele tem o Leonaldi, perde o Leonaldi. Mesmo assim, o Brigatti conseguiu conduzir o trabalho. Primeiro somar os 12 pontos e permanecer, e depois conseguir a classificação, que era algo improvável no início do Campeonato Paulista. A Ponte Preta me enganou também, mas pelo lado positivo, então de parabéns à diretoria. Agora, o jogo de ontem contra o Santo André, o Antônio Lupe foi testemunha ocular, foi horrível. A Ponte Preta flertou com o perigo, a Ponte não encarou o jogo como deveria ser encarado, um jogo pesado, um jogo que significava muito, não só para a Ponte, o time, mas para a torcida, né? Aquela coisa da autoestima, de vencer, convencer e ir com uma confiança enorme para enfrentar o Palmeiras, mas uma postura negligente, uma postura omissa com relação ao jogo, muitas falhas, um time que não quis atacar, um time que parece muito mais preocupado com o extracampo do que o que estava acontecendo ontem no gramado do Bruno José Daniel. E como eu disse, em tom de brincadeira, se o Lupe continua assistindo Água Santa e Corinthians, o Água Santa faz o gol e a Ponte estaria fora do Campeonato Paulista. Né? Uma classificação que estava ali, nas mãos da Ponte, muito palpável. Então flertou com o perigo, por bem por bem conseguiu classificar. Mas, cara, que postura. Você estava no gramado, Lupe. Um sono danado. Parece que teve feijoada na concentração, cara. Que coisa. Eu vou falar pelo segundo tempo. Teve só uma falta do Elvis que a bola passou por cima. Isso. Do restante, o Luiz Daniel, ele tava conversando comigo. Bateu o papo comigo. Ele perguntava a todo momento o jogo do Ituano, quanto tá. E aí tinha os reservas do Santo André. Ele conversava, orientava, porque ele não passava nenhum tipo de susto. Principalmente no segundo tempo. Atuação bem preocupante da Ponte Preta e também os torcedores aí mesmo com a classificação estão preocupados. Quer ver, ó? O Sérgio, ô Lupe, por que vocês não falam que o RB veio com o Sub-20? A gente já falou isso aqui. Nenhum titular nem no banco, assim ficou fácil. Tá falando aqui o Sérgio sobre esse jogo contra a equipe do Guarani. Já falamos. Carlão, Carlão, a torcida da Ponte deve ser agradecida ao João Brigatti. Todavia, se ele quiser fazer uma boa campanha na Série B, tem que pegar um treinador mais gabaritado. A Inter de Limeira joga um futebol melhor que a Ponte. É a opinião do Paulo da Chácara da Barra, que ainda pergunta: Carlão, classificar pra quê? Vai passar vergonha? O time é fraco e ele também não gosta do trabalho do Brigatti. É a opinião do Paulo da Chácara da Barra, que sempre participa aqui conosco. A opinião do jogo do São Paulo, tem mais um aqui. Bom dia, galera. Que o Brigatti não invente moda. Volte a jogar com 3-5-2. Abraços. É o Manuel Fernandes, que mandou uma mensagem pra gente também. Torcedores da Ponte estão preocupados com a situação da Macaca. Mandar um abraço também aqui pro André Santana. O André Frajola mandou áudio
Frajola, no Arena a gente vai colocar o Boa, áudio, beleza? boa, Agora Frajolinha. ficou um pouco apertado de tempo com o áudio, mas a gente coloca no Arena CBN às 4 horas da tarde. Com certeza, Antônio Lupe. Respeito a opinião do Paulo, concordo em partes com algumas situações, mas eu acho que o Brigatti atingiu a maturidade como treinador, claro, com alguns questionamentos que são válidos com certeza, mas eu dou aqui o apoio ao Brigatti para continuar na ponte para a sequência da temporada. Com relação ao Palmeiras, tendência de vitória do Palmeiras, isso é inegável, né? Talvez o mais maluco ponte pretano ele saiba disso. Agora, pode ter certeza, torcedor ponte pretano, Antônio Lupe, quem está ouvindo a gente aqui no CBN Esportes, a ponte vai ter uma postura muito diferente, muito, mas muito diferente do que foi ontem lá no Bruno José Daniel. Pode até perder, mais uma vez, é até a tendência. O Palmeiras hoje é a melhor equipe do futebol brasileiro. Mas ela vai jogar bem. Ela vai encarar o Verdão de igual para igual. Antônio Lupe, meio-dia até o Arena? Até já. Até já, meu caro Antônio Lupe. Fábio Scheibe, até o Arena. Valeu, parceiro! Um grande abraço. Valeu. A gente volta então às 4 da tarde com o Arena para repercutir muito mais o que foi a rodada do Campeonato Paulista. Até lá! CBN Esportes Campinas.